Neymar deve ir para a Copa do Mundo? Bom, esse vídeo é dedicado a quem acha que ele deve ir e a quem acha que ele não deve ir. Eu vou trazer um ponto positivo e negativo em relação ao craque do Santos. E já peço para você deixar nos comentários o seu argumento se você acha que ele deve ir, se você acha que ele não deve ir, porque eu devo destrinchar as razões se o Neymar deve ir ou não deve ir em dois vídeos separados. Um para quem acha que ele deve ir, outro dizendo por que ele não deve ir. Bom, mas agora começando por aqui, vou começar pelo ponto positivo. Por que ele deve ir pela Copa do Mundo? Bom, pela história do Neymar. O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Ele tem 8 gols em Copas do Mundo. Vamos imaginar que nessa Copa do Mundo, o Neymar ele tem uma média de 1 gol por jogo e o Brasil chegue até a final. São 8 jogos até a final. Se ele fizer 8 gols, ele pode empatar com o Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro de Copas do Mundo. Se ele fizer um gol a mais, ele pode até ser o maior artilheiro de todos, com 17 gols. Então, é uma coisa para ser pensada e ele é um homem de referência da seleção brasileira até hoje, não tem jeito. Ele não participou basicamente desse ciclo, mas ainda assim ele é muito querido pelos torcedores. Muitas pessoas pedem a presença dele. Ele já fez partidas históricas pela seleção brasileira e a seleção brasileira está assim com uma carência de pessoas que resolvam o problema, porque, enfim, os últimos jogos mostraram que o Brasil, infelizmente ou infelizmente, ainda precisa do Neymar. Até porque muita gente questiona que a seleção não tem um camisa 10. Todos que passaram pela 10 acabaram não assumindo bem o papel. E fora que essa pode ser a última Copa do Neymar. Então se criou o misticismo de ter um Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e agora até mesmo Mbappé numa Copa do Mundo. Talvez seja a última vez que tenhamos 3 desses quatro craques. Bom, esses são alguns motivos de por que o Neymar deveria ir para a Copa do Mundo. Agora, por que ele não deveria ir? Isso daí é um pouco mais fácil de se dizer, porque de 2023, porque a temporada europeia, a temporada até dos Emirados Árabes é aquela temporada quebrada, então peguei de 23 a 25. O Neymar, e a temporada de 26 ainda está em curso, então não vou contar os jogos. De 23 a 2025, o Neymar disputou 35 jogos. 28 foram em 2025, que ele retornou ao Santos. Então, só por isso daí a gente já começa a ver que ele não disputou tantos jogos. Na temporada, vamos lá, 21, 23, 24, ele só disputou 2 jogos cada. Foi quando ele teve no Al Hilal, porque ele teve 2 lesões, uma jogando pelo Brasil, inclusive, e a outra jogando pelo próprio Al Hilal. Ele não conseguiu, ficou 2 temporadas fora por conta de lesões, voltou para o Santos, apresentou até um futebol legal, mas ainda assim muito contestável se ele deve ir ou não. Então, 35 jogos em basicamente 2 anos, né? 23, 24, 25, 3 anos. 35 jogos em 3 anos, basicamente uma média de 10 jogos por ano. Isso é pouco para um cara que vai chegar numa Copa do Mundo não sendo mais um jogador. Ele vai ser um homem de referência. Se contar, inclusive, os jogos que ele fez pelo Brasil, ele não participou dessa campanha das eliminatórias. Ele só fez 4 jogos com a seleção brasileira. Então, mais um ponto a se pensar. Ele não tem tantos jogos pelas suas equipes, ele não tem tantos jogos na seleção brasileira. Ele vai ser um carregador de piano, e aí a gente já pode comparar como ele está sendo carregador de piano do Santos e como ele vai ser da seleção brasileira. O Santos, ele está sendo carregador de piano no Campeonato Brasileiro, que tá, com todo o nível de dificuldade, não se compara a uma Copa do Mundo. Então, ele vai ter muito trabalho porque ele vai para salvar. Ele vai para levantar essa seleção brasileira. Aí é que tá também aquela questão. O Ancelotti disse que vai levar 9 jogadores, então não custava nada levar o Neymar. Mas eu também penso que ele vai levar o Neymar para ficar ali no banco, para de repente ele machucar no meio da Copa. Dependendo da fase da Copa, ele não vai nem poder tirar e botar um outro jogador. Isso também são coisas a ser pensadas. O histórico de lesões que ele teve ao longo desses anos, a quantidade de jogos e se ele vai conseguir segurar a pressão de ser o jogador referência numa Copa do Mundo. Que pode ser sua última Copa do Mundo, como... Pode ser sua última Copa do Mundo. Pode ser sua última Copa do Mundo, last dance, como muita gente fala por aí. Então, sim, tem muitos motivos para o Neymar ir, mas tem motivos plausíveis para ele não ir. Quero deixar bem claro que existe um contexto para os dois lados da história. Então é isso por enquanto. Deixem nos comentários o que vocês acham, se ele deve ir para a Copa do Mundo, se ele não deve ir para a Copa do Mundo, e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.